O que o Evangelho de João tem a ver com você? Fica comigo no vídeo de hoje, que esse será o tema da nossa conversa. E já aproveitando, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative a notificação e aí você vai estar pronto para receber os demais conteúdos que eu compartilhar aqui com você. O Evangelho segundo João. Quem é esse João? João é o apóstolo do amor, autor do Evangelho que traz o seu nome, autor de mais 3 cartas endereçadas aos cristãos e autor também do precioso livro do Apocalipse. Ele é o filho mais novo de Zebedeu e Salomé, um provável primo de Jesus. Foi também ele o último dos sobreviventes dos 12 apóstolos, de acordo com a tradição, o único que não morreu de uma morte de perseguição. O seu evangelho foi escrito em Éfeso e provavelmente pouco tempo antes da sua morte, e ele também foi escrito depois de 3 décadas do compartilhar dos demais evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, que são considerados sinóticos porque são bem semelhantes, bem parecidos no seu conteúdo, né, e na sequência cronológica dos fatos, né, daquilo que se passou aí no ministério de Jesus. João é um evangelho à parte, é um evangelho distinto, ele não foca tanto nos acontecimentos e tanto nas obras, mas ele foca principalmente no discurso, principalmente na mensagem que Jesus entregou. E quando nós olhamos e nos perguntamos qual é o propósito dos escritos de João, o que João estava querendo, né? Qual era o objetivo que ele queria alcançar, e nós logo vemos que ele gostaria de expressar, de apresentar Jesus como um objeto de fé para os seus leitores e também, ao mesmo tempo, poder apresentar Jesus como a fonte de vida, a fonte da vida eterna. Ele também queria contrastar a descrença com a fé, né, que o Verbo encarnado, Jesus, sofreu e enfrentou quando ele habitou entre nós. João também escreve especificamente para combater os gnósticos, combater o gnosticismo, que era dos pensamentos, uma das crenças, né, que estavam se levantando em uma grande ameaça para a igreja dos primeiros dias. Quando nós olhamos para o conteúdo do livro de João, nós percebemos que o foco de João foi falar sobre a divindade de Cristo, sobre a humanidade de Cristo e também sobre a missão de Cristo. Existem vários versos que são tremendos, são incríveis, são tão preciosos, mas eu destaquei alguns aqui que eu quero falar para você que são versos que me chamam muita atenção e que edifica muito a minha vida, mas existe uma infinidade deles e eu sei que para cada um de nós, né, tem versos que falam mais ao nosso coração, que nos chamam mais atenção, e eu quero trazer alguns aqui que eu registrei para que você possa acompanhar. Olha só o que diz em João capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Esse é um verso incrível que eu amo muito, que revela que ele é o começo de todas as coisas, ele é o meio de todas as coisas e ele é o fim de todas as coisas. Um outro verso muito interessante está em João capítulo 1, verso 29, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma revelação sobre como Jesus se entregaria, como ele morreria, mas como ele também, através do seu sacrifício, iria remover o pecado do mundo, iria resolver o grande problema da humanidade, o grande problema do mundo, que é o pecado. Olha só esse verso que está lá em João 6,35, onde Jesus declara: eu sou o pão da vida, né? Ele chama a atenção, o olhar e a busca de todas as pessoas que o ouviam para dizer que ele é o pão da vida. Um outro verso muito incrível e maravilhoso está lá em João 20, verso 31. Peguei um pedaço final aqui que diz: e para que crendo tenhais vida em seu nome. Agora, olha só esse verso de João 21, 25. Para mim, esse verso é incrível e me chama muita atenção e me revela muita coisa a respeito da pessoa de Jesus. Olha só o que diz esse verso: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem contadas, né, escritas uma por uma, acredito eu, João, dizendo que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Quer dizer, Jesus, João, ao conviver
com Jesus, João ao acompanhar Jesus, a viver com ele ali durante aqueles dias, né? Durante o seu ministério principalmente, ele vai dizer que se tudo que Jesus fez, tudo que Jesus viveu, falou, fosse escrito, nem o mundo inteiro conteria esses livros, porque tamanha é a grandeza de Jesus e das coisas que ele faz, incrivelmente. Na conclusão desse conteúdo eu trago para você alguns aprendizados, algumas coisas que realmente me edificaram na leitura desse evangelho e que me edifica todas as vezes que eu tenho contato, todas as vezes que eu leio esse evangelho, e quero deixar para você aqui, para que você entenda que ao ler atentamente o evangelho de João, ao meditar diariamente nas suas verdades, o que vai acontecer? Você vai passar a confiar mais em Jesus e você também terá mais vida em seu nome, porque ao ouvir as suas palavras, ao crer em suas palavras, ao praticar as suas palavras, você vai começar a confiar mais em Jesus e vai ter mais vida no nome dele. Outra coisa que vai acontecer é que você vai acreditar que de fato Jesus se fez como um de nós, né? Ele se esvaziou de si mesmo, ele desceu da sua glória e se fez como um de nós. Mas o fato mais incrível é que ele fez isso para que nós, eu e você, nos tornássemos um com ele, nos tornássemos como ele é. Então assim, ele fez uma obra incrível e maravilhosa. E uma outra coisa, e essa é uma coisa mais tremenda que eu considero aqui no Evangelho de João, é que ao ler esse evangelho, ao meditar nesse evangelho, ao praticar as verdades desse evangelho, você se tornará um amigo mais íntimo de Jesus. Você vai crescer em intimidade com Jesus. Você vai aumentar a sua intimidade, a sua amizade com Jesus. Sabe por quê? Porque João é ninguém nada, ninguém menos do que a pessoa a quem é dito que ele era, né, o discípulo a quem Jesus amava. Ele era aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele era aquele que andou com Jesus, que ficou junto de Jesus, aquele que acompanhou de perto, foi um dos que ficou mais perto no momento da sua crucificação também. Então é um evangelho tremendo, um evangelho poderoso e que pode transformar a sua vida se você ler, se você meditar, se você praticar as verdades que nele, né, estão escritas aí. Então, é isso, um pouco uma introdução desse Evangelho segundo João. É muita riqueza de conteúdo e que você mergulhe na leitura desse livro, que você ouça as palavras, que você absorva, que você guarde no seu coração e que principalmente você pratique. Se esse vídeo fez sentido para você, você gostou desse conteúdo, curta ele aqui e ajude para que mais pessoas possam também ouvir, mais pessoas possam receber esse conteúdo. E eu quero que você deixe um comentário aqui, deixando para mim aqui o versículo que mais te chama a atenção no Evangelho de João. Tá bom? É isso, muito obrigado por estar aqui comigo, que Deus abençoe a sua vida poderosamente.